Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é polígonos. E você já deve ter observado muitos polígonos no seu dia a dia. Basta observar o piso da sua casa, é bem provável que aí a cerâmica ou o que está no piso da sua casa é uma figura que possui 4 lados. A porta por onde você entra, né? Bem provável aí que é uma porta que possui 4 lados, né? Professor, o teto, né, o local onde eu estudo, também é uma figura que possui 4 lados. Essas figuras que possuem 4 lados, que estão no nosso dia a dia, ao nosso redor, como esse quadro aqui, é uma figura chamada de quadrilátero. É um polígono chamado de quadrilátero. Então, meus amores, vamos entender o que seria um polígono. Polígono é uma figura que possui vários ângulos. Vem do poli, que significa vários, e gonos, que significa ângulos. Então, professor, é uma figura que possui vários ângulos. Mas lembra, se você ainda não assistiu a nossa aula sobre ângulos, assiste as aulas anteriores, que elas são muito importantes para que você consiga compreender muito bem esse conteúdo. Ângulo é nada mais, pessoal, do que o encontro de dois lados. E ao encontrar esses dois lados, nós vamos possuir uma região. Essa região interna é chamada de ângulo interno. Mas, professor, quer dizer que então existe ângulo externo? Existe, mas não vai ser o nosso estudo agora. Lembra que quando nós levantamos o nosso braço, nós aumentamos a abertura do nosso braço. Portanto, é bem simples perceber que ângulo está no nosso dia a dia em muitos locais. Pessoal, então, polígono é uma figura que possui vários ângulos. Professor, agora, conceituando um polígono, nós teríamos que são linhas poligonais fechadas e simples. Professor, o que são linhas poligonais? E essas linhas fechadas e simples, o que isso significa? Vem com a gente que a gente vai entender. Linhas poligonais, pessoal, são linhas que formadas por segmentos de reta. Então, são linhas formadas por segmentos de reta. Então, lembra, o que é um segmento de reta? É um pedaço de uma reta. Isso quer dizer que tem início e tem o quê? Tem fim. Observe esse lápis. Tem início e tem o quê? E tem fim. Nós conseguimos determinar a origem e o término. Agora, professor, o que são linhas não poligonais? São linhas curvas. Então, sempre que você observar linhas curvas, essas linhas elas não são poligonais. Tudo bem? Ah, professor, e um exemplo? Aqui nós temos um exemplo bem simples, ó. Esse exemplo nós conseguimos perceber segmentos de reta. Então nós temos vários segmentos de reta. Esses segmentos não estão na mesma linha, ou seja, não são colineares. Perfeito? E estão no mesmo plano. Professor, então, linhas poligonais são segmentos de reta. Perfeito. Agora, o que são linhas não poligonais? São linhas curvas. E um exemplo de linha curva, pessoal, nós temos aqui, ó. Percebam, são linhas curvas, não são segmentos de reta, ok? Um outro exemplo aqui pra gente, nós temos aqui, ó. Essa figura também é formada por linhas poligonais, ou seja, por segmentos de reta. Tem início e tem fim. Já essa outra figura, ó, se vocês observarem, ela vai ser formada por o que, professor? Por linhas curvas. Portanto, não são linhas poligonais. Ok? São linhas não poligonais. Tranquilo isso aí? Agora para o nosso próximo ponto, o que são linhas abertas e fechadas. Professor, aberto é que, né, está aberto, possui duas extremidades. E o que seria linhas poligonais fechadas? Linhas poligonais fechadas, professor, são linhas que eu não consigo perceber o início e o fim. Então, ó, linhas poligonais abertas,
nós conseguimos perceber duas extremidades. Já as linhas poligonais fechadas, elas não possuem extremidades. Então, ó, não possui extremidade. Isso quer dizer, pessoal, que eu não consigo entender onde é que está o início e o fim dessa figura. Como assim, ó? Percebam, quando nós desenhamos aqui essa figura para vocês, vocês não conseguem distinguir onde é o início e o fim. Diferente dessa outra figura, ó. Quando nós desenhamos essa figura aqui para vocês, vocês podem determinar onde é o início e onde é o fim dessa figura. Percebam, possui duas extremidades e aqui não possui extremidades. Nós não conseguimos entender o início e o fim dessa figura. Ok? Então, professor, só para outro exemplo, né? Aqui nós temos um outro tipo de linha poligonal aberta. Por que aberta, professor? Porque possui duas extremidades. Aqui, ó, um outro tipo de linha poligonal, só que fechada. Percebam, essas linhas poligonais fechadas acabam formando figuras bem conhecidas por todos nós. Acompanhe, ó. Então nós já sabemos diferenciar linhas poligonais, nós já sabemos o que são linhas poligonais fechadas e abertas, e agora vamos entender o que significa uma linha simples e não simples. Pessoal, uma linha poligonal simples é uma linha que não se cruzam, são linhas que não se cruzam. Então, ó, essas linhas aqui não se cruzam, tá certo? Ah, professor, então eu já sei que linhas não simples, elas vão se cruzar. Ok. Então essas linhas aqui, elas se cruzam perfeitamente. Ah, professor, exemplos, ó. Acompanha, pessoal. Aqui nós podemos colocar esse exemplo, ó. Percebam, essas linhas poligonais, elas não se cruzam em nenhum momento. Já aqui, ó, nós podemos perceber que essas linhas poligonais aqui, elas se cruzam. Ah, professor, então elas são linhas poligonais que não se cruzam. Aqui elas se cruzam, ó, exatamente nesse ponto. Olha aqui outro exemplo, ó. Nós temos aqui esse outro exemplo. E aí vocês percebem que essas linhas poligonais aqui, elas se cruzam mais uma vez aqui, ó. Professor, um outro exemplo aqui, nós podemos colocar aqui uma figura bem famosa. Todos nós conhecemos como... Quem lembra dessa figura, hein? Essa figura é chamada de trapézio, ok? Então, pessoal, nós já conseguimos entender o significado do nosso conceito. O que são polígonos? São linhas poligonais. E o que são linhas poligonais? São segmentos de reta. Perfeito? E o que são linhas poligonais fechadas? São segmentos de reta que se fecham, não possuem extremidade. E simples, professor, que não se cruzam. Então, traduzindo, são segmentos de reta que se fecham, formam uma figura fechada, não possui origem, não possui fim, e essas linhas, elas não vão se cruzar, ok? Então, pessoal, sabendo disso, nós vamos para o nosso ponto 4. Diferenciar os polígonos em dois grandes grupos. O grupo dos polígonos côncavos e o grupo dos polígonos convexos. Professor, qual é a diferença de um para o outro? Bem simples, pessoal. Aqui nós temos um polígono côncavo, bem conhecido aí de vocês, principalmente nesse período aí que já está bem próximo do nosso São João. Então, ó, essa figura é um polígono côncavo. Já essa outra figura aqui é um polígono convexo. Mas, professor, por que uma é côncava e outra é convexa?
Ambas são formadas por linhas poligonais fechadas e simples, ou seja, segmentos de reta que não se cruzam e formam uma figura fechada, que não possui origem nem fim. Professor, então, peraí. Por que essa daqui é côncava? Pessoal, pegue aqui e coloque dois pontos. Eu vou colocar aqui o ponto A e aqui o ponto B. Então, aqui nós temos o ponto A e aqui o ponto B. E aí eu vou pedir para que vocês tracem uma reta de A para B. Quando nós traçamos uma reta aqui, ó, uma linha de A para B, percebam que essa linha, parte dessa linha ficou por fora da nossa figura. Ah, professor, então parte da nossa linha de A para B ficou por fora da nossa figura. Agora, professor, aqui nesse exemplo que o senhor colocou, nesse quadrilátero, vamos também traçar dois pontos? Então, vou traçar aqui o ponto A e aqui o ponto B. E entre esses dois pontos, entre o ponto A e B, eu vou traçar uma linha. E a pergunta que eu faço para vocês é, pessoal, a linha nesse caso aqui ficou dentro da nossa figura, sim ou não? Para quem disse sim, percebe já a diferença. Que polígonos convexos são polígonos em que, sempre que nós colocarmos dois pontos dentro aí da nossa figura e tentarmos ligar esses dois pontos por uma linha, essa linha vai ficar totalmente dentro da figura, ok? Já no polígono côncavo, essa linha traçada entre dois pontos, quaisquer pontos que sejam, essa linha vai passar por fora. Ela não vai ficar totalmente dentro da nossa figura. Vamos ver então outro exemplo de polígono convexo. Pessoal, aqui nós temos uma figura bem conhecida por vocês também, ó. Que figura é essa? Nós temos aqui um pentágono. Né? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Vamos já entender a classificação dessas figuras. Então, essa figura aqui que possui 5 lados, professor. Nós podemos pegar qualquer ponto, ó. Eu vou pegar aqui qualquer ponto. Ponto 1, ponto 2. E nós vamos traçar uma linha entre esses dois pontos. Perceba que a linha traçada entre esses dois pontos fica totalmente dentro da nossa figura, ó. Portanto, esse também será um exemplo de polígono o quê, professor? De um polígono convexo. Então lembra, polígono convexo, sempre que você traçar uma linha entre dois pontos que está dentro da figura, essa linha vai ficar totalmente dentro da figura, ok? E aí, pessoal, essa foi a nossa primeira parte da nossa aula sobre polígonos. Acompanhe as próximas aulas e não deixe de estudar aqui com a gente. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!